Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exemplos do que foi abordado aí na aula sobre prismas. Exemplo: alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Então perceba aqui, meus amados, o seguinte, ó, nós temos aqui um tanque, tá? Um tanque aqui que lembra para mim aqui um paralelepípedo. É um tanque que possui aqui dimensões de comprimento 40 centímetros por 30 centímetros de largura e 25 centímetros de altura. Então perceba que esse tanque ele não está completamente cheio, tá? Falta exatamente aqui 5 centímetros para que ele fique completamente cheio, tá? Agora, provavelmente esse tanque aqui não está cheio, por quê? A partir do momento que você coloca aqui dentro desse tanque um objeto, devido aí esse objeto, na verdade, ele tem um volume, quando esse objeto cair dentro do tanque, você vai ver que essa água ele vai aumentar. E a quantidade de água que aumenta, tá? Vai determinar, na verdade, aqui o volume desse objeto que foi colocado aqui dentro desse tanque. Então a pergunta dele aqui é o seguinte, ó, se nós pegarmos aqui um objeto que tem um volume de 2.400 centímetros cúbicos e colocar dentro desse tanque, o que vai acontecer com o nível dessa água? Né? Aí aqui nós temos, na verdade, aqui as opções para nós aqui decidirmos o que vai acontecer. Então vamos lá agora aqui, olha. Se você olhar aqui para esse desenho, eu posso perceber aqui que eu tenho aqui dois paralelepípedos. Eu tenho aqui um paralelepípedo de dimensões 40 por 30 por 20. Eu estou supondo só a quantidade de água. E eu tenho aqui um outro paralelepípedo que ele vai ter comprimento de 40, largura de 30 e vai ter aqui altura de 5, tá? Então, na verdade, o que eu vou descobrir agora aqui? Ó? Eu quero descobrir quando eu colocar esses 2.400 centímetros cúbicos dentro dessa caixa, qual é a altura que esses 2.400 vai definir dentro dessa caixa. Uma vez que o comprimento e a largura eles vão ser fixos. Então, quando eu colocar 2.400 centímetros cúbicos dentro dessa caixa, a única coisa que vai acontecer aqui é que essa altura minha aqui ela vai variar, tá? Então, o que acontece aqui, ó? O volume, como isso aqui é um paralelepípedo, ele é dado por comprimento, largura e altura. Agora, perceba que o comprimento e a largura, eles são fixos. Então, o comprimento aqui, ó, ele vai valer 40 centímetros, a minha largura vai valer 30 centímetros. Agora, eu quero descobrir qual é o valor da minha altura, tá? Então, essa altura aqui, ó, ela pode ficar abaixo de 5 ou pode exceder de 5. Então, eu quero descobrir quanto que vale a minha altura quando o meu volume que eu colocar dentro da caixa for um volume de 2.400 centímetros. Então, agora o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. 2.400 é igual a 40 vezes 30, 4 vezes 3, 12, com mais 2 zeros, que multiplica H. O que está multiplicando passa para cá agora dividindo. Então, aqui eu vou ter 2.400 dividido por 2.200. Corto 2 zeros aqui com 2 zeros. 24 dividido por 12, eu vou ter que esse H meu aqui agora é igual a 2. Tá? Comentário que eu vou fazer agora aqui, ó.
O volume é dado em centímetros cúbicos. Quando eu multiplico 40 centímetros vezes 30 centímetros, eu estou obtendo aqui, na verdade, centímetros ao quadrado, tá? Que é, por exemplo, a área da base. Vou cortar agora aqui, ó, esse 3 aqui com esse 2, e aí eu determino que a minha unidade de medida aqui é centímetros. Então, eu descobri aqui que a minha altura equivale a 2 centímetros. Em outras palavras, como aqui faltavam 5 centímetros para encher a caixa, essa altura de líquido correspondente aos 2.400 centímetros cúbicos, ela vai aumentar apenas 2 centímetros, tá? Então, se vai aumentar 2 centímetros, vão precisar de mais 3 centímetros para completar o volume. Então, essa altura minha aqui, o que antes era 20 centímetros, tá? Como agora aqui aumentou mais 2 centímetros, eu vou ter um total aqui de 22 centímetros. Então, a resposta aqui para o nosso exercício, letra C. O nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. Espero aí que você tenha acompanhado a resolução aí desse exemplo. Exemplo. A figura mostra a planificação da superfície de um paralelepípedo retângulo, no qual a unidade das dimensões indicadas é o centímetro. Determine. Letra A. X, sabendo que a área total do paralelepípedo equivale a 364 centímetros ao quadrado. Letra B. O volume do paralelepípedo para x igual a 4. A medida da diagonal do paralelepípedo para x igual a 6 centímetros. Bom, então perceba aqui, ó, eu tenho aqui uma planificação, né, de um paralelepípedo retângulo, e aí agora eu tenho que enxergar agora aqui, ó, esse prisma, ele fechado, tá? E aí, se você for fechar aqui esse prisma, ó, eu vou ter aqui a parte superior, que vai ser a tampa, e vou ter aqui o fundo. E essas laterais aqui, que são retângulos, vão compor, na verdade, a minha lateral. Então, se você analisar bem aqui, ó, essa planificação que eu acabei de te mostrar aqui, representa, na verdade, aqui esse prisma, tá? Ele é um prisma, na verdade, reto. Então, na verdade, que eu tenho aqui, ó, a aresta lateral, tudo aqui, ó, vai medir 2x. Então, vai determinar aqui a altura do meu prisma, tá? Eu tenho aqui, ó, que esse 4 que você está vendo aqui, ó, vai determinar para mim aqui, ó, a minha largura. E tenho que, na verdade, que esse x aqui, ó, que vai ser a frente da minha caixinha, vai determinar, na verdade, o meu comprimento. Então, essa planificação aqui me deu, na verdade, um prisma de base, digamos aqui, ó, retangular, tá? Que pode ser um quadrado também. Eu não sei aqui o valor do x ainda. Então, o comprimento aqui, ó, é x, a largura é 4 e a minha altura é 2x. Então, para eu resolver a letra A, eu quero descobrir o valor do x, sabendo que a área total equivale a 364 centímetros ao quadrado. Então, agora eu vou recorrer lá à formulinha da área total. A área total de um prisma, né, que eu mostrei para vocês aqui, ó, esse prisma que me lembra um paralelepípedo, né, que deixou bem claro para mim aqui também com paralelepípedo, é dado por 2AB mais 2AC mais 2BC. Ou seja, você poderia, pessoal, calcular aqui, ó, essa área aqui, ó, 1, e multiplicar por 2, tá? Eu quero dizer para você que é isso aqui, ó. Se você não quiser usar a formulinha, tá? Chama esse aqui de área 1, ó. Ela aparece 2 vezes, ó. Chama esse aqui, ó, de área 2, ó. Ele aparece 2 vezes. E chama esse aqui de área 3, ó. Ele aparece 2 vezes, tá? Então, o que você vai fazer para mim aqui, ó?
Você poderia calcular a área 1, multiplicar por 2, calcula a área 2, multiplica por 2, calcule a área 3, multiplica por 2. Você vai cair também aqui nessa formulinha aqui, tá? Então agora aqui vai ficar o seguinte, ó, nós vamos agora substituir os valores. Eu tenho aqui, ó, que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Quanto que vale a minha área total? A área total, 364. Então aqui vai ficar, ó, 2 que multiplica o A, que é X, que multiplica o B, que é 4. 2 que multiplica o A, que é X, que multiplica o C, que é 2x. 2 que multiplica o B, que é 4, que multiplica o C, que é 2x. Aí você vai ver aqui agora, ó, que nós vamos cair aqui numa equação do segundo grau, né? 364 é igual, essa continha aqui, ó, vai dar 8x, 2x vezes 2x. Essa continha aqui vai dar 4x ao quadrado, e essa outra continha aqui, 2 vezes 4, 8 vezes 2, 16x. Tá? Como aqui eu tenho uma equação do segundo grau, eu vou passar todo mundo para o mesmo lado. Então, vou jogar o 364 para cá, para o segundo membro. Então, aqui vai ficar 0, que é igual a 4x ao quadrado, 8x somado com 16x, mais 24x, menos 364. Vou dividir tudo isso aqui por 4 para facilitar para mim. Então, aqui eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado, mais 6x, menos 364 dividido por 4, você vai ver que essa continha minha aqui vai dar 91, tá? E essa continha aqui vai dar igual a 0. Então, aqui eu tenho aqui uma equação do segundo grau, onde o meu A é 1, o meu B é 6 e o meu C é menos 91. Vou calcular o delta aqui, ó, que é dado por B² menos 4AC. Então, aqui você vai ver que o meu delta vai dar B². Vamos fazer passo a passo aqui, né? Ó. Continha aqui vai ficar, ó, 6 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é 1, que multiplica o C, que é menos 91. Então, você vai ver que essa continha aqui, ó, 6 ao quadrado vai dar 36, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 91, 364. 364 somado com 36, você vai ver que esse delta nosso aqui vai dar 400. Tá? Se o delta deu 400, menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. X é igual a menos o b, que vale 6, mais ou menos raiz de delta, raiz de 420, 2 vezes o a, que é 1, vai dar 2. Então, daqui você tira x', menos 6 somado com 20, 14 dividido por 2, 7. A nossa unidade aqui, como a área total é dada em centímetros ao quadrado, a nossa medida aqui, dimensão, é centímetro, que é linear. 7 centímetros. 7 centímetros. X duas linhas. Menos 6 somado com menos 20, menos 26 dividido por 2, menos 13. Como eu estou trabalhando com medidas, não existe medida negativa. Então, na verdade, o valor solicitado aqui na nossa letra A é x' igual a 7 centímetros. Tá? Então, uma vez aqui o exercício me deu a área total, eu utilizei a área total para eu obter, na verdade, a medida que faltava. Espero aí que você tenha acompanhado o exercício. Tá? Vamos agora à letra B. Eu quero calcular agora o volume quando o x for igual a 4 centímetros. Então, vou chegar agora aqui na letra B. Ó. Quero descobrir o valor do meu volume, tá? Quando o meu x aqui for exatamente igual a 4 centímetros. Uma vez que o meu x aqui é igual a 4 centímetros, o meu comprimento vai valer 4, a largura 4, e essa altura minha agora aqui passa a valer 8, tá? Então, como aqui eu tenho aqui um paralelepípedo, eu posso chegar aqui e utilizar a formulinha do volume, que é dado por A vezes B vezes C. Então, aqui eu vou ter que o meu volume, o A vai valer 4, o meu B vai valer 4 e o meu C vai valer 8.
Então, agora que eu vou multiplicar, ó, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 8. Vou chegar aqui com o meu volume, vai valer 128. Como a unidade aqui é centímetros, centímetros vezes centímetro, centímetro quadrado, vezes centímetro, o volume é dado em unidade de medida, que é centímetro, elevado a 3 centímetros cúbicos. Observação, tá? Quero utilizar essa formulinha aqui, ó, área da base vezes altura. Então, aqui, ó, você teria que chegar aqui, ó, e enxergar esse prisma da seguinte maneira, ó. Olha que a base dele, a base é um quadrado de 4 por 4. Então, você iria retirar a base é um quadrado de 4 por 4. Aí você iria chegar aqui e calcular, ó, quem que é a área da base? É a área do quadrado. Quem que é a área do quadrado? L ao quadrado. Então, a área da base vai ficar, quanto que mede o lado? 4. 4 ao quadrado. Você mata a charada, que vai ser 16. Como é a área? Centímetros ao quadrado. Tá? Então, o nosso volume aqui vai ser quem? Ó? A área da base, que você encontrou que é 16. A altura aqui vale 8. Então, aqui vai ficar, ó, 16 vezes 8, 128. Centímetros ao quadrado vezes centímetros, centímetros cúbico. Ou seja, das duas formas você chega aqui no mesmo resultado. É lógico que da primeira forma foi muito mais fácil, tá? Mas é importante você saber essa formulinha aqui, tá? Se você pegar, por exemplo, um prisma de base triangular, você obrigatoriamente vai ter que usar a formulinha, área da base vezes altura, tá? A vezes B vezes C só vai valer no caso de paralelepípedo. Cuidado com isso aí. Vamos agora à letra C. A medida da diagonal do paralelepípedo para x igual a 6. Então, cuidado, ó. Ele deixou bem claro. Ele quer a diagonal do paralelepípedo. Não é a nossa diagonal da base, tá? Vai ser a da base quando falar diagonal da base. Então, na verdade, ó, ele quer a diagonal que atravessa o bloco por um todo, tá? Então, quer a diagonal quando o meu x aqui foi igual a 6 centímetros. Isso aí, ó. Então, eu vou chegar aqui e pegar minha formulinha, ó. Quem que é a diagonal? Raiz quadrada de a quadrado, b quadrado, c quadrado. Como o meu x aqui vale 6, então aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 12. Vou substituir agora. Então, aqui vai ficar, ó, 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Vai ficar 6 ao quadrado, 36, mais 16, mais 12 ao quadrado, 144. Agora, ó, nós vamos somar isso aqui, ó. 144 mais 16, essa continha vai dar 160. Que somado com 36, essa continha minha aqui vai dar raiz de 196. Bom, quando tiver raiz exata, você vai extrair a raiz, tá? Quando não tiver, você vai fatorar, tá? Sempre na forma irredutível. E aí, nesse caso aqui, nós percebemos que deu um valor exato. Raiz de 196 é exatamente 14. Unidade de medida, centímetros, tá? Bom, o exercício não pediu, tá? Se tivesse pedido para calcular a diagonal da base, você iria pegar aqui, ó, a sua figura que está na base, tá? E iria calcular, na verdade, dessa base aqui, ó. Então, retira a base. Você vai ver que seria aqui, ó, um retângulo, tá? Comprimento dele 6 por 4. Aí você iria, na verdade, calcular essa diagonal aqui, ó, aplicando, na verdade, o teorema de Pitágoras. Tá? Só estou fazendo um comentário aqui, que é importante você saber a diferença de diagonal para diagonal da base. Então, aqui ficaria comprimento ao quadrado,
mais largura ao quadrado. Diagonal da base ficaria 6 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, essa continha aqui ficaria, ó, 36 mais 16. Essa continha aqui daria raiz de 52. Tá? Como não tem raiz exata, você iria fatorar, ó, por 2. Vai dar aqui 26, por 2, 13, por 13, 1. Então, é 2 ao quadrado vezes 13. Diagonal da base, raiz de 2 ao quadrado vezes 13, o 2 pula para fora. Então, aqui você teria 2 raiz de 13 centímetros. O exercício não pediu isso. Estou te fazendo aqui para contribuir aí com o seu estudo. Ok? Espero aí que você tenha compreendido a resolução desse exercício. Exemplo. Calcule a medida da diagonal, a área total e o volume de um cubo cuja soma das medidas das arestas vale 30 centímetros. Então, eu quero a diagonal. Perceba que ele quer a diagonal, não falou qual, então ele está referindo ao cubo. Eu quero a diagonal do cubo, tá? Que é essa aqui de verde, a área total e o volume. O cubo, pessoal, eu sei que ele tem comprimento, largura e altura iguais. O total de arestas, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O cubo, ele tem um total de 12 arestas. Então, quando você somar aqui as 12 arestas, ou seja, 12A, ele falou que essa continha aqui vai ser igual a 30. Então, daqui você tira aqui 30 dividido por 12, você vai ver que essa continha aqui, ó, por 2 vai dar 24, 6. Esse continha aqui não dá para dividir, põe vírgula 0. 60 por 12, 5. Então, essa continha aqui vai dar 2,5 centímetros. Ou seja, você achou a medida da aresta. Uma vez que você achou a medida da aresta, você consegue achar, na verdade, tudo que o exercício te pediu. Tá? Ele não pediu, mas vamos calcular aqui. Ó. Quem que é a diagonal da base? Eu mostrei para você que é a raiz de 2. Então, a diagonal da base vai ser 2,5 raiz de 2 centímetros. Tá? Você pode colocar aqui também aqui na forma de fração. 2,5 é 5 sobre 2. Raiz de 2 centímetros. Achei a diagonal da base. A diagonal do cubo é dado por A raiz de 3. Então, eu tenho aqui ó, que o meu A é 2,5. Tá? Eu vou escrever esse 2,5 aqui ó, na forma de fração. Tá? Ó, que é 5 sobre 2. Então, aonde está escrito A agora, eu vou colocar 5 sobre 2. Então, a diagonal vai ser 5 sobre 2, raiz de 3 centímetros. Falei com você ó, que para você trabalhar com cubo, você tem que ter a medida da aresta. Se você tem a aresta, você tem qualquer coisa do cubo. Diagonal da base, diagonal do cubo. Agora, vamos achar aqui a área total. Mostrei para você ó, que a área total ela é dada por 6, que multiplica a área de 1 quadrado. Por quê? O cubo é formado por 6 quadrados. Então, vou chegar agora aqui, ó, área total. 6 que multiplica o valor do A, que vai ser 5 sobre 2 ao quadrado. Área total, 6 que multiplica 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Área total. Posso simplificar aqui o 6 com o 4, tá? Aqui em cima vai sobrar 3 e aqui vai sobrar 2. 3 vezes 25, essa continha aqui vai dar 75 dividido por 2, tá? Então, como é que eu estou achando área? Na verdade, a unidade de medida minha aqui vai ser, na verdade, centímetros ao quadrado. Então, aqui eu coloco ó, centímetros
ao quadrado. E você pode dividir isso aqui se você quiser. Ó. 75 dividido por 2, essa continha aqui vai dar 37,5 centímetros quadrados. Então, qualquer uma dessas duas respostas aqui ó, é a resposta para a nossa área total. E aí, para terminar agora, vamos calcular aqui o volume, que é dado por A elevado ao cubo. Então, o volume aqui vai ficar ó, 5 meios elevado ao cubo. Volume vai ser 5 elevado ao cubo, 125. 2 elevado ao cubo, 8 centímetros cúbicos. Pode parar por aqui. Ó. Ou então você pode dividir. 125 dividido por 8, você vai verificar que essa continha aqui vai valer 15,625. Vou fazer a divisão não, tá? Deixa para vocês fazerem aí. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro. Se te deu o cubo, você tem que ir atrás do valor do A. Se você achou a aresta, que é o comprimento, largura e altura, você consegue achar qualquer coisa que você queira do cubo, desde que você tenha a medida aí da sua aresta. Bom, agora aqui ó, nós vamos aqui para o nosso último exemplo. Quer-se confeccionar um cubo por meio de uma folha de zinco de 8,64 metros quadrados. Qual será o comprimento da aresta do cubo? Qual será o volume do cubo? E suas diagonais? Então, meus amados, para eu achar o volume do cubo, as diagonais, obrigatoriamente, eu tenho que achar, na verdade, a aresta do cubo, que foi o que ele pediu aqui. Ó. Mas se ele não tivesse me pedido qual é a aresta do cubo, somente o volume e as diagonais, tem que ficar claro para a gente aqui que eu teria que achar a aresta do cubo. Tá? Então, perceba aqui o seguinte, ó, ele deu para mim uma folha de zinco. Uma folha de zinco, tal, ela vai ter aqui uma base e uma altura. Então, a área dessa folha de zinco aqui, ó, ele deixou bem claro para a gente que essa área toda aqui ó, é 8,64 metros quadrados. Então, com essa folha, foi utilizado, na verdade, para fazer aqui o meu cubo, que ele é formado por 6 quadrados. Então, na verdade, o que aconteceu aqui ó, é que essa folha ela foi dividida, na verdade, em 6 partes, de modo que você consiga aqui ó, fazer cada uma dessas faces do nosso cubo. Então, o que eu sei aqui? Ó? Eu sei que a área total do meu cubo é dado por 6A ao quadrado. Tá? Como a folha de zinco tem uma área de 8,64 e essa folha foi utilizada para fazer o cubo, eu posso falar que a minha área total é exatamente 8,64, que vai ser igual a 6A ao quadrado. Então, agora, quando eu resolver essa equação, eu vou ter, na verdade, aqui o valor de A. Então, aqui, ó, decimal exato, eu vou transformar na forma de fração, 864 dividido por 100, que é igual a 6A ao quadrado. Vou multiplicar isso aqui cruzado, então eu vou ter aqui, ó, que 600A ao quadrado é igual a 864. O que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, aqui vai ser 864 dividido por 600. Agora eu vou chegar aqui e vou extrair a raiz quadrada. Mais ou menos raiz quadrada de 864 dividido por 600. Vou simplificar isso aqui agora. Ó. Simplificando isso aqui por 2, ó, eu vou ter aqui, ó, vou fazer aqui no cantinho, tá? Depois eu apago e faço lá. Ó. 864 por 600. Simplificando por 2, 432 por 300. Por 2 de novo, 216 por 150. Por 2 de novo, 108 por 75. Não dá para simplificar por 2. Por 3 agora. 108 por 3 vai dar 36. 75 por 3, 25. Vou deixar assim agora, porque esses dois números aqui, ó, eu não consigo mais simplificar e além do mais, eu consigo extrair a raiz quadrada deles. Então, essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó,
A é igual mais ou menos raiz quadrada de 36 dividido por 25. E aqui nós vamos ter que A é igual a mais ou menos raiz de 36 é 6, raiz quadrada de 25 é 5. Conclusão que eu tiro daqui? Vou ter uma resposta positiva e uma negativa. A negativa não serve para mim. Então, A vai ser igual a 6 sobre 5. Então, já sei que a minha aresta aqui vale 6 sobre 5. Uma vez que aqui é metro quadrado é a área, e como aqui é apenas uma medida linear, a unidade de medida minha aqui vai ser metro. Tá? Então, uma vez aqui que eu encontrei a medida da minha aresta, consigo achar agora aqui tudo que o exercício me pediu. Primeira coisa que eu vou achar aqui, diagonal da base. Fazer de trás para frente, tá? A raiz de 2. Então, a diagonal da base vai ser 6 quintos raiz de 2 metros. Pode dividir se quiser, tá? 6 por 5 dá 1,2. Então, pode ir na forma de fração, mano. Diagonal A raiz de 3. Então, aqui vai ser 6 quintos raiz de 3 metros. Então, o segmento aqui de vermelho é 6 quintos raiz de 2, o segmento aqui de verde 6 quintos raiz de 3. Tá? Quero achar agora o que aqui? Já achei a aresta, já achei as diagonais, agora o volume. O volume vai ser A elevado ao cubo. Então, vai ser 6 quintos elevado ao cubo. Daqui eu vou ter que o volume vai ser igual. 6 elevado ao cubo é 6 vezes 6, que dá 36, vezes 6, 216. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5, que dá 25, que vezes 5 vai dar 125 metros cúbicos. Pode também parar por aqui. Agora, se você quiser ir dividir, 216 dividido por 125, deixar aí para você fazer essa continha, eu fiz aqui na calculadora, vai dar 1,728 metros cúbicos. Bom, para nossas aulas aqui, nós utilizamos como referências bibliográficas o livro de Fundamentos de Matemática Elementar, volume 10, e utilizamos também aí o livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 2. Desejo a você bons estudos, fique com Deus, até a próxima.